boa noite. Então, hoje nós estamos reunidos aqui, o Santiago e eu, para fazermos a palestra final desse ciclo, né, que foi longo, né? Nós iniciamos em setembro, desse ciclo sobre o milenar caminho da luz, né? Hoje é a 9ª palestra, apesar de estar escrito palestra 7, é o 9º encontro, porque houve palestras que foram divididas em 2 partes, e 2 palestras foram fundidas em 1. Então, no final de tudo, nós temos todos esses temas aqui, esses 9 temas, e temos, então, as palestras, né, disponibilizadas até a palestra 9. Hoje nós vamos juntar os temas 8 e 9 numa palestra única. E aí fechamos esse ciclo do milenar Caminho da Luz, esperando, se Deus quiser, no próximo ano de 2022, quando teremos várias celebrações a fazer, poder construir ciclos assim que ajudem na formação dos estudantes, dos mais jovens, para compreenderem certas áreas da física, né? Certas grandes áreas, né? Sobretudo da física de altas energias e da física de interações fundamentais. Bom, então vamos para a 9ª palestra, que então finalmente é a luz vista, né? Contada, né? Segundo, vamos dizer assim, a fábula do modelo padrão, e a luz chegando ao LHC. E também a luz agora, né, nessa nova visão, a luz tem desempenhado um papel sempre cada vez mais significativo nos experimentos e nas observações astrofísicas e cosmológicas. Então, vamos falar assim, da luz no momento, a luz contemporânea, contemporaneamente, novos materiais, novos estados da luz. Então, nós vamos fazer a seguinte caminhada, vamos falar um pouco das transições de fase do universo primordial para poder compreender como a luz se enquadra e ela pode ser compreendida a partir do modelo padrão da física de partículas. Com isso, abre-se um tema muito importante, que é o tema da magnetogênese, que é o nascimento, a formação dos primeiros campos magnéticos cósmicos e que foram decisivos, né, na evolução do universo. Depois nós vamos falar sobre a luz, também nesse nosso universo tardio, né, o que a luz tem trazido em termos de conhecimento sobre buracos negros. Os RBs são radio bursts, são as explosões de ondas de rádio, e os GRBs são os gamma ray bursts, as explosões de raios gama. Então, são processos muito importantes e envolvendo luz, ou seja, envolvendo luz que eu digo é onda eletromagnética em geral, né? Inclusive também o visível, inclusive a radiação óptica, né? Mas sempre radiação eletromagnética, dando cada vez mais uma radiografia do nosso universo. A luz em tempos de LHC e a luz em tempos, né, desses lasers superpotentes que vêm sendo disponibilizados e estão em projeto para construção e poderem entrar em atuação no futuro muito próximo. E novos estados da luz. Isso aqui é uma área que corresponde muito à física da matéria condensada e à física de materiais, mas sempre, no fundo, é fotônica. Optoeletrônica e fotônica, coisas muito atuais que eu acho que são importantes e que podem motivar muito um curso de eletromagnetismo. A ideia, então, é discutir esses temas e sempre tentar trazer material que possa ajudar ao professor, né, sobretudo ao professor de ensino médio dos cursos básicos de teoria eletrodinâmica, e os próprios estudantes a buscarem cenários em que possam discutir o eletromagnetismo, não simplesmente repetindo as famosas e clássicas pegadinhas dos livros-texto. Existem ótimos livros-texto de eletromagnetismo, mas a gente precisa enquadrar o ensino de eletromagnetismo naquilo que está acontecendo de mais atual. E é possível fazer isso motiva tanto o professor a dar a aula, quanto motiva os estudantes também a aprenderem tópicos que, se vistos da maneira tradicional, podem parecer um pouco enfadonhos, né, e desestimulantes. Então, é sempre buscar o estímulo, aprender olhando as coisas atuais, os resultados mais recentes. Então, só para começar a contar a história, né, o nosso universo primordial, após o Big Bang, 10 à potência menos 38 segundos após o Big Bang, o nosso universo sofre uma transição de fase, que é a primeira transição
a primeira grande transição de fase, ele vinha, né, na escala dos 10 a menos 43 segundos, que era a escala de Planck. Nesse período de 10 a menos 43 a 10 a menos 38 segundos, o universo vinha fortemente dominado pela gravidade. Até que 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, nós temos uma primeira grande transição de fase, que é o universo passando da sua fase grande unificada para a fase do modelo padrão. Então, até 10 a menos 38 segundos, nós tínhamos, digamos, uma força única controlando as forças fundamentais, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, e tínhamos separadamente a força de gravidade. Né? Em 10 a menos 38 segundos, essa teoria grande unificada, essa interação grande unificada, ela sofre uma transição de fase e nos dá os números quânticos, né, e as simetrias do modelo padrão. Nós vamos falar já quem são essas simetrias e quem são esses números quânticos. Mas, nesse momento, a temperatura do universo está na faixa dos 10 a 30 Kelvin, né? E a energia correspondente, a escala de energia correspondente a essa grande unificação é a escala de 10 a 16 GeV. Então, nós temos 10 a 19 GeV e a escala de Planck com 10 a menos 43 segundos. E aí a gente desce essas três ordens de grandeza da energia, chegamos a 10 a 16 GeV e chegamos a 10 a menos 38 segundos, né? E marcamos, então, a passagem da fase grande unificada para a fase dominada pelo modelo padrão. E aí, desses 10 a menos 38 segundos até 10 a menos 10 segundos, o universo é dominado pela fase do modelo padrão. Até que 10 a menos 10 segundos, né, então após o Big Bang, essa fase do modelo padrão, ela também sofre, né, uma segunda transição de fase, que é a transição de fase eletrofraca, que é a transição de fase induzida pelo campo de Higgs. E nessa fase, os quarks ainda estão desconfinados e livres, mas ganham massa. Então, até então, né, na fase, vamos dizer, na fase do modelo padrão, antes dessa quebra, antes da quebra eletrofraca, antes da transição eletrofraca, todas as partículas estavam sem massa. Na transição de fase eletrofraca, o campo de Higgs se acomoda no estado fundamental e os campos que interagem com ele, com o campo de Higgs, vão dar origem às partículas que têm massa. Dá uma primeira massa, mas não significa que ainda a partícula, vamos dizer assim, é totalmente, digamos assim, gorda. Depois nós vamos falar sobre como as partículas, vamos dizer, elas ficam mais saradas, né? Nesse momento, a temperatura já caiu, né, dos 10 a 30 para os 10 a 15 Kelvin, e a energia, que era de 10 a 16 GeV na escala de grande unificação, na quebra grande unificada, agora a escala eletrofraca, ela se quebra em 250 GeV. Portanto, a gente está falando de 10 a 2 para 10 a 16 GeV, 14 ordens de grandeza abaixo da energia. E campos magnéticos nessa fase começam a aparecer os primeiros campos magnéticos estimados em 10 a 19 Tesla. Então, nós estamos agora na fase eletrofraca, em que os quarks ainda estão desconfinados, mas já são massivos. Até que 10 a menos 5 segundos após o Big Bang, nós temos uma transição de fase nova, que é a chamada transição de fase da QCD. QCD Phase Transition, está aqui. A temperatura, então, cai de 10 a 15 para 10 a 12, e a escala de energia cai de 250 GeV para 200 MeV. Né? Então, nós estamos falando aqui de 3 ordens de grandeza. Né? Os GeV são 10 a 3 MeV. E campos magnéticos caem para 10 a 16 Tesla. Então, nessa fase aqui, é a partir dessa fase que os quarks deixam de ser desconfinados e transitam para a fase confinante. Então, é nessa fase aqui que vão se formar as primeiras partículas subnucleares, os hadrons, né, os baryons e os mesons. Então, nessa fase aqui, os quarks já ganharam massa devido à transição de fase eletrofraca, massa concedida pela interação direta com o campo de Higgs, mas agora os quarks se unem
massivos para formar prótons e nêutrons, por exemplo, para formar os hadrons, que são muito mais massivos. Então, essa grande massa, vamos dizer, a massa das partículas compostas, né, dos hadrons, dos bárions e dos mesons, ela já não vem só da quebra da simetria de Lorentz, da quebra da simetria eletrofraca, da transição de fase eletrofraca. A transição de fase eletrofraca deu a massa para as partículas realmente fundamentais. Os hadrons, que são compostos, né, os bárions e os mesons, que são compostos de quarks, eles recebem os quarks massivos, mas eles vão adquirir uma massa muito mais possante, porque tem um outro mecanismo de quebra de simetria, que nós não estamos discutindo aqui, que é a quebra dinâmica da simetria quiral, que é o que vai realmente engordar, sarar essas partículas subnucleares. Quer dizer, os quarks ganham massa pelo mecanismo de Higgs, mas os hadrons, os bárions e os mesons, eles adquirem massa também por uma outra quebra de simetria. Vamos dizer, eles fazem uma academia posterior, que é a academia, digamos assim, da transição, da quebra dinâmica da simetria quiral. Então, nós chegamos agora numa fase em que o universo vai se resfriando e os quarks já se confinaram com os gluons para formar os hadrons. Bom, então, vamos dizer, o quadrinho mais geral está aqui. Né? Em SO5, quer dizer, aqueles 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, nós temos essa transição de fase, podemos ter um grupo unificado SO5, não é o único. Há outras propostas, SO10, S6, há uma certa proliferação de grupos grandes unificados, mas são mais populares e mais compatíveis com os dados que nós temos hoje, SO5, SO10 e S6, que é um grupo excepcional. Então, 10 a menos 38 segundos, há a quebra para o modelo padrão, aí nós temos a simetria de cor, SO3 da QCD, a simetria SO2 left e a simetria U1, que eu poderia colocar aqui, a hipercarga fraca. Eu prefiro colocar um Y aqui. Eu deixei esse R aqui, mas depois lá na frente eu chamo de Y. Então, aqui é o modelo padrão. São as 3 simetrias do modelo padrão. A simetria que coordena as interações nucleares fortes, a QCD. Aqui, as 2 simetrias que constituem o setor eletrofraco, da onde, na próxima transição de fase, que é a transição de fase que vai ocorrer com a quebra da simetria SO2-U1, organizada pelo campo de Higgs, e aí nós saímos do modelo padrão e chegamos a uma simetria exata do nosso sistema atual, que é a simetria de cor da QCD e a simetria U1 do eletromagnetismo. Essa simetria aqui é onde o campo de Higgs atua naquela faixa dos 250 GeVs, né, com campos com temperatura na faixa de 10 a 16 Kelvin. Então, essa é a transição de fase que ocorre 10 a menos 10 segundos após o universo. Então, nessa fase aqui, que é a fase em que nós estamos, né, os quarks já estão confinados com os gluons, né, formando os hadrons, e essa transição aqui, ela ocorreu na escala de energia de 200 MeV. Então, o que eu estou colocando aqui é a visão do modelo padrão. É a visão hegemônica, né, vamos colocar dessa forma, né, é a visão dominante no mercado da física, mas não significa que é a única visão. Há outras tentativas, né, paralelas, mas essa é a visão que vem sendo mais adotada, inclusive vem sendo mais testada experimentalmente. Vamos dizer, é a visão do sistema, do grande sistema. Então, nós temos aqui a transição de fase eletrofraca, essa simetria aqui é chamada simetria eletrofraca, então aqui tem a simetria do isospin fraco no setor left e a simetria da hipercarga fraca. Aqui eu estou só fazendo uma correção. Esse R que aparece, esse U1R, é na verdade esse U1Y, é que às vezes eu uso a notação de R left-right, mas é mais conveniente usarmos a notação da hipercarga fraca, em vez de falar U-R1, falar U-Y1. Então, isospin fraco, hipercarga fraca, é daqui que vamos ter a gênese, daqui vai nascer o eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo, ele é um resíduo, ele é uma interação residual a partir dessas 2 interações mais fundamentais. Isso ocorre, então, 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, que é a chamada transição de fase eletrofraca, Electric Phase Transition. E é quando, então,
surgindo a interação eletromagnética, né, sendo definida, né, a interação eletromagnética, nós podemos, a partir de então, falar de campos elétricos, campos magnéticos e fótons. Então, o que a gente chama de Fiat Lux do modelo padrão, é o faça-se luz, né, do modelo padrão, ele se dá dessa simetria, que é a simetria do modelo padrão, para a simetria final, né, que nós temos com a quebra na transição de fase eletrofraca. O campo de Higgs adquire um valor, então, médio, estável, de 250 GeV, ele é um campo medido em unidade de energia, e, nesse momento, os campos magnéticos dominantes são na faixa de 10 a 19 Tesla. Então, campos magnéticos mais intensos do que 10 a 19 Tesla, eles já desestabilizam o vácuo de Higgs, ou seja, nos levariam de volta para a fase primordial do modelo padrão. Eles nos levariam de volta para a fase anterior à quebra eletrofraca. E a nossa carga eletromagnética, esse número quântico, né, carga eletromagnética, que é quantizada, né, como nós sabemos, nós temos, então, cargas inteiras, né, positivas ou negativas, da carga fundamental, que é a carga fundamental, 1,6, 10 a menos 19 coulombs. Essa carga eletromagnética, então, na historinha contada pelo modelo padrão, ela se origina desse número quântico associado ao isospin fraco e desse número quântico associado à hipercarga fraca. Então, o que é para nós hoje a carga eletromagnética é uma carga que tem as suas origens, né, em cargas, ou seja, em números quânticos mais primordiais, associados a essas simetrias, que são as simetrias dominantes antes da fase em que nós vivemos hoje, que é a fase dominada já pelo eletromagnetismo, sem simetria exata correspondente às interações fracas. A simetria das interações fracas é o que nós chamamos de uma simetria escondida. Ela está presente, mas ela não está presente no espectro físico. O espectro físico elétrons, né? Quer dizer, os leptons carregados, os neutrinos e os quarks, eles não apresentam as simetrias originais do setor eletrofraco, mas essas simetrias estão escondidas em relações que existem entre parâmetros do modelo padrão. Então, é o que a gente chama de uma simetria quebrada espontaneamente ou uma simetria escondida. Ela está presente no funcional de energia, na descrição da energia do sistema, mas ela não está presente nos estados físicos. Então, vamos dizer, é uma simetria que existe no papel, mas não existe no laboratório. No laboratório, a gente não vê a simetria em forma de estados e partículas degeneradas. Mas a gente, então, com a teoria eletrofraca, né, com o modelo de Salan, Glass, Weinberg, nós temos uma boa compreensão do que é o eletromagnetismo que chegou a nós, esse legado eletromagnético que nos é fornecido pela original, pela simetria primordial eletrofraca. Então, o fóton, da mesma forma que a carga eletromagnética é uma combinação dessas duas cargas que geram esses números quânticos, o número quântico de spin isotópico fraco e o número quântico de hipercarga fraca, o fóton vai ser uma combinação. Esse cosseno de esse θW é o chamado ângulo de Weinberg, que é uma constante de acoplamento da teoria eletrofraca, é um dos parâmetros, né, físicos da teoria eletrofraca, da mesma forma que a carga eletromagnética é a superposição desses dois operadores que dão estes números quânticos, nós temos que o fóton vai ser essa combinação do mediador de Gauge dessa simetria com o mediador de Gauge dessa outra simetria, aqui da simetria SO2. Dessa simetria SO2, da simetria SO2 fraca. E o Z0, que nasce, é uma combinação ortogonal, aparece, então, junto quando nasce o fóton, né, e aparece essa noção de interação eletromagnética, também aparece o Z0, que é o bóson, que vai fazer a mediação das chamadas correntes neutras, que foram descobertas no CERN, no experimento Gargamel, em 1973, é considerado um grande triunfo da teoria eletrofraca. Aparece esse bóson Z0 como fóton spin 1, como fóton neutro, só que o fóton não tem massa e o Z0 tem uma massa que é cerca de 96 vezes
mais possante do que a massa do próton. Agora, a interação entre o fóton e o Z0 não está presente no modelo padrão. Então, essas interações diretas entre o fóton e o Z0, que não estão presentes na teoria eletrofrágil e no modelo padrão, eles são um ponto de busca para alguma evidência de uma nova física além do modelo padrão. Então, uma atividade hoje bastante intensa, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental, é a compreensão da possível origem dessas interações diretas entre essas partículas neutras, fóton e Z0, interações que não estão presentes no modelo padrão, mas que podem provir de alguma física mais fundamental. E essas interações são buscadas também nos aceleradores, são buscadas, por exemplo, nos experimentos do LHC, no Atlas, no CMS, sobretudo no Atlas e no CMS. Então, assim a gente começa a ter uma ideia de que o eletromagnetismo ele tem seu início, ele se inicia aqui. 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, a gente já tem uma noção do que é elétrico e do que é magnético. Antes, não. Eu não tinha nem carga elétrica, nem eletricidade, nem magnetismo. Eu tinha hipercarga fraca, vamos colocar aqui. Eu tinha hipercarga fraca e espinho isotópico fraco. Com a quebra da simetria realizada pelo campo de Higgs, nós passamos a ter carga elétrica e passamos a ter fóton. E, claro, passamos a ter campo elétrico e campo magnético. Então, essa é a visão do modelo padrão. Basicamente, aqui, né, nesse slide aqui, eu estou resumindo tudo aquilo que nós falamos. Aqui, nós começamos a olhar as escalas eletromagnéticas. Então, por exemplo, a carga fundamental, que é a carga do elétron e a carga do pósitron. Tem uma massa. O elétron e o pósitron têm uma massa, que eu chamo de ME. Temos a velocidade da luz, que é uma constante fundamental. Temos a carga fundamental e a constante de Planck, que mede, né, quer dizer, que nos dá a extensão do cenário quântico. E com essas constantes nós podemos formar uma grandeza que tem unidade de volt por metro, que é esse campo elétrico na faixa de 10 a 18 volts por metro, chamado campo elétrico crítico de Schwinger, por isso esse C, de crítico. E o campo magnético, dividindo por C, nós temos o campo magnético de 10 a 9 Tesla. Então, esses são os campos críticos, né, construídos apenas em termos dessas grandezas, dessas constantes fundamentais. Daqui, nós temos uma unidade de tempo fundamental, 10 a menos 15 segundos, construída também em termos das constantes da permissividade elétrica do vácuo. Aqui, então, alternativamente, colocando aqui a permeabilidade magnética do vácuo. Aqui, então, temos um tempo de 10 a menos 15 segundos, intrínseco a essa interação eletromagnética, e temos um comprimento de 10 a menos 7 metros, também intrínseco à interação eletromagnética. Interessante observar o que significa esse 10 a menos 15 segundos, que é o tempo típico, né, de um processo eletromagnético, e esse 10 a menos 7 metros, que seria o quê? Uma escala de 10 a menos 7 metros, é uma escala de 10 a 2 nanômetros, já é uma escala molecular. Né? O micro é 10 a menos 6, nós estamos falando do décimo do micron, nós já estamos numa escala pré-molecular, molecular. E é, então, a partir dessa escala, né, desses 10 a menos 7 metros, né, para comprimentos mais fundamentais, menores ainda, é que a interação eletromagnética vai se fazer sentir de uma forma mais significativa. Então, a interação eletromagnética fundamental para a constituição do átomo, né, dentro da mecânica quântica. Então, nós temos essas escalas aqui, quer dizer, o eletromagnetismo, ele nos traz várias escalas. Ele nos traz, naturalmente, a escala de campo elétrico, uma escala de campo magnético, uma escala de tempo, uma escala de comprimento. Fótons na faixa de 1 MeV, né? São fótons que marcam, né? 1 MeV é justamente a criação, a energia linear para a criação de um par elétron-pósitron. Então, o eletromagnetismo nessa faixa aqui, quando eu estou falando, lidando com fótons na faixa de 1 MeV, eu já tenho que olhar o eletromagnetismo sob um outro ponto de vista, que é o ponto de vista das teorias quânticas de campo,
que é a QED, a eletrodinâmica quântica, que é a teoria quântica de campos, que trata da interação entre fótons e partículas e antipartículas, né, carregadas, elétron, pósitron, por exemplo, quark e antiquark, a interação eletromagnética, não a interação nuclear, mas a interação eletromagnética entre quark e antiquark é feita, então, por fótons, né? Então, fótons com essa energia de 1 MeV, mais ou menos, que já é a região dos raios gama, aqui nós já estamos falando de algo na faixa dos 10 a 22 Hz, então nós estamos falando já de uma energia em que eu tenho que sair de uma descrição clássica ou de uma descrição de mecânica quântica, de uma descrição de partícula e passar para uma descrição de teoria quântica de campos. E aqui a famosa constante de estrutura fina, né? Que é realmente a constante fundamental da física por excelência, completamente adimensional, que na escala de 1 MeV ela é medida e tem esse valor, 1 sobre 137.035999206, é que está escondido aqui um 11. Ou seja, esse valor aqui é o valor mais atual, medido da constante de estrutura fina, com precisão até a 11ª casa decimal, concordando teoria com experimento. E aí, então, falando da gênese do eletromagnetismo, nós vamos falar, então, de uma área que é muito importante para a astrofísica e para a cosmologia, que é a área da magnetogênese, né, que é o estudo dos campos magnéticos cósmicos, dos campos magnéticos primordiais. Tudo começa com esse trabalho aqui de 1950, do Birman, então um trabalho muito anterior ao modelo padrão. A magnetogênese aqui não é tratada do ponto de vista do modelo padrão. É o primeiro tratamento para se ter uma descrição de como surgiram os primeiros campos magnéticos. E aqui o Fred Hoyle também escreve um trabalho que é The Steady State Theory, que é um modelo chamado, é um modelo cosmológico, inclusive alternativo ao Big Bang, que é o modelo do estado estacionário, né? Ou é a chamada Steady State Cosmology. Dentro dessa visão, também o Fred Hoyle estuda a origem dos campos magnéticos. Em seguida, Zeldovich, já com um modelo padrão quase construído, né, a construção do modelo padrão, ela se constitui entre os anos 67, 72, 73, Zeldovich já está também buscando um outro modelo magnético para o universo. E Kip Thorne também discute aqui a formação dos campos magnéticos primordiais. Isso em 65, 67, essa era aqui, quer dizer, esses trabalhos aqui adquiriram importância, até porque em 1965 teve a medida da radiação cósmica de fundo, da radiação de micro-ondas de fundo, né, do Penzias e Wilson. Então, a discussão desse eletromagnetismo primordial, essa radiação cósmica de fundo, era importante. Por isso, se voltar, a gente tem esse ato aqui, entre 1950 e 59 e 65 e 67. Aqui a discussão retorna, impulsionada também pela descoberta da radiação cósmica de fundo. Depois, também esses trabalhos aqui do Ted Harrison, um trabalho muito importante para se compreender a geração dos campos magnéticos galácticos, e esse trabalho do Brown, que é o estudo de plasmas astrofísicos, campos magnéticos em plasmas astrofísicos. Aqui um outro trabalho do Ted Harrison e dois outros trabalhos do Ted Harrison. Isso aqui é muito interessante, campos magnéticos no universo primordial. Isso aqui é um tratado excelente para a gente levar para a sala de aula para ilustrar num curso de eletromagnetismo, né? Então, enriquece bastante as nossas aulas, trazendo esses trabalhos aqui. Então, essa aqui é a linha da magnetogênese, até que nós chegamos a esse belíssimo trabalho do Dario Grassi e do Rubinstein, ambos da Universidade de Padova, na Itália, que é os campos magnéticos no universo primordial. Basicamente, é o trabalho do Ted Harrison, agora completamente revisto à luz do modelo padrão. Nós estamos em 2001. É um Physics Reports muito denso, muito interessante, e que é um ótimo material também de trabalho para a gente levar para a sala de aula. E aqui, os campos intergalácticos, né? Nesse trabalho fica claro que nós estamos hoje falando de campos intergalácticos que estão na faixa de 10 a menos 8 Gauss, ou seja, 10 a menos 12 Tesla. Mas isso para campos intergalácticos. Os campos de estruturas astrofísicas, como magnetários, estrelas de nêutrons e até campos magnéticos muito intensos na vizinhança dos buracos negros, são objeto de estudo hoje, são campos magnéticos realmente
intensidades altíssimas. E eu gostaria de chamar a atenção para quem quer ter uma visão assim, bem contemporânea da descrição da magnetogênese dos campos magnéticos primordiais, essa linha de trabalhos do Vachaspati, que ele inaugura essa linha de trabalhos em 91. Mas os trabalhos mais recentes são esses trabalhos aqui, esse Reports on Progress in Physics, né, que é Progress in Cosmological Magnetic Fields, é um trabalho bem atual, dando assim um presente status de como está essa discussão dos campos magnéticos cósmicos e dos campos magnéticos primordiais. Claro que a linha do Vachaspati se inicia em 1991. Eu estou apenas citando os trabalhos que estão mais próximos de nós, até porque são trabalhos com os dados mais recentes, incorporando dados astrofísicos e cosmológicos mais recentes. Uma grande descoberta agora, de 2019, né, foi a emissão de ondas de rádio difusa em certos clusters galácticos. Então, esses dois trabalhos aqui do Van Veeren e a amplificação de campos magnéticos rápidos também em clusters, né, galácticos muito distantes, estão publicados aqui nesses dois trabalhos. Esse aqui é o Nature Astronomy de 2021. Então, são resultados muito importantes que merecem assim, um destaque especial nesse ano de 2021. É um trabalho considerado um dos trabalhos impactantes de 2021. Então, nós estamos falando sempre de campos magnéticos, de eletromagnetismo, e a luz está envolvida nesses processos, né? Porque as medidas são feitas muito a partir do plano de polarização da luz, né? Quer dizer, a medida desses campos magnéticos galácticos, ela é medida a partir da luz que chega usando o efeito Faraday. O efeito Faraday nos dá a rotação do plano de polarização em um campo magnético. Então, conhecendo o ângulo de rotação da polarização da luz em função do campo magnético e medindo o ângulo de polarização da luz, a gente pode inferir sobre esses campos magnéticos de clusters galácticos longínquos. Então, a medida é do campo magnético, mas a medida é possibilitada pela luz e pelo que nós já falamos na palestra 5, né, sobre o efeito, na palestra 3, aliás, na palestra 3.2, sobre o efeito Faraday, que é a rotação do plano de polarização da luz quando a luz interage com o campo magnético externo. Trabalho de Faraday de 1845. Uma outra grande descoberta de 2020 foi esse aqui também, essa explosão rápida de ondas de rádio associada a um magnetar galáctico. Esse trabalho aqui está publicado na Nature. Esse evento aqui, ele é Fast Radio Burst, FRB. Fast Radio Burst, ele está classificado dessa forma e ele foi detectado em 28 de abril de 2020. E ele mostra, né, a emissão de ondas de rádio, né, nessa faixa aqui, 1281 a 1468 MHz. E são emissões muito rápidas, na faixa de milissegundos. Então, foi uma grande descoberta também dessa emissão rápida dessas ondas de rádio muito de pulsos muito curtos, né? Em geral, se mede muito ondas de raios gama, o gamma ray bursts. Mas depois do gamma ray burst, aparecem bursts, né? Essas explosões de ondas de frequências mais baixas, raio-x, ultravioleta, espectro óptico, né, visível, depois infravermelho e micro-ondas, ondas de rádio. Então, essa detecção aqui foi de ondas de rádio. Então, ondas eletromagnéticas de frequência mais baixa, nessa faixa aqui dos 1000 MHz, né? Ou seja, 1 GHz. Então, um resultado que é também considerado uma grande descoberta de 2020. Aqui, esse resultado é um resultado muito impactante de 2021, considerado um dos grandes resultados da física desse ano, que é a medição de campos magnéticos em vizinhanças de buracos negros. Então, esse Event Horizon Telescope, né, o EHT, né, essa colaboração EHT, ela revela a primeira imagem mostrando a polarização da luz. É sempre a polarização da luz que é importante. É porque é o efeito Faraday que vai nos ajudar a medir esses campos magnéticos, né, dessas estruturas astrofísicas longínquas. Então, mostra a polarização da luz na região em torno desse buraco negro supermassivo, o famoso N87, né,
que foi esse buraco negro cerca de 6 bilhões de vezes mais massivo do que o Sol, que foi descoberto em 2018, 2019, né? Cerca de 3 anos atrás. Então, esse trabalho aqui está publicado no Astrophysical Journal Letters, né? Que é o primeiro, né? Os primeiros resultados, né? Do EHT, do Event Horizon Telescope, referente ao buraco negro M87, que é a medida desses campos magnéticos perto do horizonte de eventos. Por que os campos magnéticos são importantes aí? Porque próximo, né, nas regiões vizinhas ao horizonte de eventos dos buracos negros, a gravidade é muito intensa, então nós temos partículas carregadas extremamente energéticas, com velocidades altíssimas. Isso dá correntes elétricas muito intensas. Correntes elétricas muito intensas vão gerar campos magnéticos muito intensos. Então, nós temos campos magnéticos muito intensos, né, devido à aceleração gigantesca que essas partículas adquirem próximo ao horizonte de eventos, e sendo aceleradas, essas partículas também emitem radiação X por bremsstrahlung. Então, nós temos radiação eletromagnética, luz de alta frequência, né, vamos dizer, na região dos raios X, também muito abundante nessa região vizinha ao horizonte de eventos do buraco negro. Esse archive aqui foi publicado agora no ano de 2021, no mês de maio. Então, está no AstroPH ou pode ser diretamente obtido aqui pelo Astrophysical Journal Letters, agora desse ano. Então, é um grande resultado que provém do EHT. Então, sempre luz e campos magnéticos intensos nas vizinhanças dos buracos negros. Aqui, estou simplesmente repetindo aquilo que eu falei há cerca de 3 minutos atrás, que é que quando nós temos esses gamma ray bursts, né, após esse flash inicial, que dura, pode ser de milissegundos, né, aí aparecem flashes de outras radiações, raio-x, ultravioleta, visível, né, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Então, esses gamma ray bursts são seguidos depois de bursts de radiação com frequências que vão sendo decrescentes, né? Agora, lembrar que o Gamma Ray Burst está muito hoje em dia, ele povoa muita literatura, é um assunto de grande importância na astrofísica e na cosmologia, e também na física de partículas e campos, né? Na física de astropartículas, mais propriamente dizendo. Mas, na verdade, o primeiro Gamma Ray Burst foi descoberto em 1967, mas a descoberta só foi publicada em artigo em 73, que é esse artigo aqui. Então, esse artigo aqui é Observações de Gamma Ray Bursts de Origem Cósmica. É o primeiro artigo, então, que lança no mundo da astrofísica a existência desses bursts de raios gama. 1967. Nós estamos agora em 2021, portanto, 54 anos depois. O que nós estamos chamando a atenção com isso? Chamando a atenção para os tempos da ciência. Então, é um assunto que aparece lá em 67, é publicado em 73, mas que hoje o assunto adquiriu, está assim, praticamente no auge, né, da sua intensidade. Esses eventos, né, são chamados, esses gamma ray bursts são considerados os eventos eletromagnéticos mais brilhantes e mais energéticos desse nosso universo tardio, desse universo que é o nosso universo dos dias de hoje, né? Não é mais o universo primordial de 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, mas é desse nosso universo. Esse artigo aqui é muito interessante, eu acho que é formativo do ponto de vista da história, né? Conhecer um pouco a história das grandes descobertas da física. Então, uma história da descoberta dos raios, dos gamma ray bursts, né? E esse artigo também, aqui do Mesaros, eu acho que é muito interessante, é de 2019, é muito atual. Então, ele dá assim, o estado da arte até 2019 do tema gamma ray bursts, né? Envolvendo várias áreas, astrofísica, relatividade, cosmologia, astropartículas. Então, é um artigo, esse Mesaros tem livros também muito bons sobre o universo primordial. É um autor que vale a pena seguir. Está no Archive, mas, quer dizer, e provavelmente isso vai ser um artigo, acredito que isso vai, ou já tem até virado um livro, mas por enquanto está nos archives, né, de 2019, AstroPH High Energy. Esse trabalho agora de 2021 não está nem publicado, ele foi lançado agora no mês de setembro de 2021, que é o uso, quer dizer, a utilização de dados de um certo gamma ray burst, né, para
tirar vínculos sobre a quantum gravity e sobre a massa do fóton. Hoje, a massa do fóton é estimada a ser menor do que cerca de 10 a potência menos 55 quilogramas. Mas a gente está sempre buscando maneiras de trazer mais para baixo esse limite superior na massa do fóton. Menor do que quanto? Hoje, menor do que 10 a menos 55. Então, é uma atividade também interessante, né, em astrofísica, usar dados astrofísicos para poder tirar limites também na cota superior, no upper bound, da massa do fóton. E também para discutir vínculos sobre possíveis modelos, né, a busca de modelos melhores para a gravitação quântica. Esse artigo aqui é muito interessante. Ele também é bastante legível, é um artigo bom para se levar para um curso, ou para um curso de eletromagnetismo, né? Ou porque fala de fótons massivos, tem toda a discussão da massa do fóton, os efeitos que isso tem, e também um curso, claro, ligado a quantum gravity. Então, é um artigo que eu recomendo bastante para ilustrar em sala de aula também. Claro, como tema também de dissertação de tese. Esse artigo aqui do grupo lá dos catalães, que é as tensões entre dados do universo primordial e dados do universo tardio. É um trabalho muito interessante, porque ele vai mostrar como o modelo Lambda CDM, né, que é o modelo padrão da cosmologia, o modelo Lambda Cold Dark Matter, né, quer dizer, constante cosmológica e Cold Dark Matter, que é o modelo Lambda CDM, ele vem testando os seus princípios fundamentais. Ele vem testando relatividade geral, que é uma das premissas fundamentais do modelo Lambda CDM, e vem testando também a isotropia, né, o princípio cosmológico que diz que o universo, em grande escala, né, na faixa de megaparsecs, né, ele é um universo que deveria ser homogêneo e isotrópico. Isso aí, a isotropia e a homogeneidade vem sendo testada em vários experimentos. Então, esse trabalho aqui dos catalães é muito interessante, porque ele começa a mostrar que certas grandezas, como a constante de Hubble, calculada com os dados do universo primordial, né, que foram os dados das supernovas, né, daquelas supernovas 1A. E os dados do universo tardio, que são os dados, por exemplo, colhidos com Planck, publicados em 2018, a mesma constante de Hubble calculada com os dados iniciais e com os dados atuais, ela tem um conflito de valores. Então, isso cria uma tensão interna no próprio modelo Lambda CDM. E há outras tensões também no modelo Lambda CDM, envolvendo, por exemplo, aspectos de campos magnéticos. Então, eu acho que vale, inclusive, a ideia de que campos magnéticos que são desprezados no universo primordial, eles têm que ser considerados para aliviar essa tensão, essas tensões que existem entre cálculos feitos com dados do universo primordial e do universo tardio. Então, é um trabalho muito interessante. Esse trabalho praticamente é o relato conclusivo de um workshop que teve, chamado justamente Tensões entre os Universos Primordial e Tardio. Foi publicado em 2019. Muito interessante esse artigo, até para nós que fazemos, que não somos da astrofísica, da cosmologia, mas para conhecer um outro modelo padrão, que digamos, que tem uma interface com o nosso modelo padrão. O nosso modelo padrão é o modelo padrão da física de partículas e interações fundamentais. E esse modelo padrão é o modelo Lambda CDM. O modelo padrão Lambda CDM tem seus conflitos internos, as suas tensões internas. O modelo padrão da física de partículas também tem as suas tensões internas. E esses dois modelos também criam tensões um para o outro. Porque, por exemplo, o modelo padrão da física de partículas nada diz sobre matéria escura. E quando o modelo padrão Lambda CDM, ele é justamente chamado CDM por causa da Cold Dark Matter, da matéria escura fria. Então, nós temos tensões também entre esses dois grandes modelos padrão da física. O modelo padrão de duas grandes áreas, da área de partículas elementares, interações fundamentais, e da área de astrofísica, cosmologia. Aqui, só para chamar a atenção, na nossa palestra 5, né, se a gente for olhar aqui a palestra chamada A Luz, dando à luz os campos quânticos. Nessa palestra, eu tentei fazer uma varredura geral entre o final dos anos 20 até 2017, chegando aos resultados mais recentes, 2017 e 2019 no LHC. Então, toda essa discussão da luz, né, em conexão com a teoria quântica de campos,
eu deixei já na palestra 5, a gente fez o caminho, né, a linha do tempo, discutiu como os conhecimentos, os trabalhos foram se acumulando, como os resultados foram se fortalecendo uns aos outros, e nessa linha aqui, nessa palestra, a gente discutiu, sobretudo, a birrefringência do vácuo, que é um problema importantíssimo, então, ligado a essa interação fóton-fóton. A geração dos harmônicos óticos, né? Também, que é uma questão importante das eletrodinâmicas não lineares. A produção de pares elétron-pósitrons induzida por laser e as aplicações astrofísicas. Tudo isso culminou com o estudo da interação luz-luz no LHC. Então, esse setor aqui que eu poderia falar hoje, porque seria basicamente esse tema aqui, seria o LHC e a nova física baseada na luz. Então, isso eu já antecipei na palestra 5. É isso que eu queria dizer para quem está seguindo esse ciclo de palestras, saber como se colocar. Então, qualquer coisa, volta na palestra 5, que a palestra 5 é quando a gente discute toda essa saga, né, que foi a discussão da interação fóton-fóton e a não linearidade na eletrodinâmica desde início dos anos 30, na verdade, né, com o trabalho de Otto Hauper, de 1933, até agora a física do LHC, quando se mediu diretamente no Atlas, né, a interação fóton-fóton, adotando, né, quer dizer, adotando os campos magnéticos muito intensos produzidos nas colisões de íons relativísticos pesados. Muito bem, então, toda essa discussão aqui desses tópicos aqui, que são muito importantes atualmente, foi feita nessa palestra 5. Eu queria citar apenas justamente essa discussão aqui, essa produção de pares induzidas por lasers, que são esses trabalhos desses chineses aqui, o Physical Review Letters de 2019, e esse Physical Review D de 2020, que é justamente a produção de pares elétrons-pósitrons em laser, em campos de lasers, né, muito intensos. Nós estamos falando de campos de laser que tem 10 petawatts, né, pulsos de 10 petawatts. São pulsos muito curtos, mas com uma potência muito alta. Peta é 10 a 15, então nós estamos falando, na verdade, de 10 a 16 watts. E aqui, com essa potência, e as intensidades dos campos são tais, usando aquela famosa relação entre a intensidade da onda eletromagnética e as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético, nós podemos tirar a partir da intensidade da intensidade da onda as amplitudes de campo. E aí a gente encontra campos elétricos e campos magnéticos próximos, um pouco abaixo, né? Algumas poucas ordens de grandeza abaixo, deixa eu lembrar aqui, dos famosos campos críticos de Schrödinger. Nós podemos encontrar campos elétricos na faixa de 10 a 13, 10 a 14 volts por metro e campos magnéticos na faixa de 10 a 6 Tesla. Então, esses lasers já nos colocam numa região em que a gente pode realmente ter acesso à estrutura de vácuo da QED, ao vácuo quântico da QED, ou seja, quebrar o vácuo em termos de produção de partículas e antipartículas. Em seguida, aqui nós já começamos em 2013 com um trabalho muito interessante, que já é aí uma questão de novos materiais, é a chamada fotônica topológica, que se inicia nesse experimento aqui. Essa sigla VCSEL significa Vertical Cavity Surface Emitting Lasers. Então, é um tipo de laser, né? Então, é um laser, lasers que emitem através de superfícies, né, em cavidades verticais. Esse arranjo, né, ele, em 2013, nesse artigo aqui da Nature, né, esse grupo de autores aqui, Jamait e outros aqui, publicaram o primeiro artigo sobre os isolantes topológicos, né? Então, a fotônica ligada aos isolantes topológicos. Eles fazem um modelo de fotônica topológica seguindo mais ou menos a praxis dos isolantes topológicos. Isolantes topológicos são aqueles isolantes, né, que são isolantes no interior do material e são bons condutores na superfície. E a condutividade na superfície ela é protegida, né, topologicamente. Então, tem uma razão topológica para esses materiais conduzirem muito bem na superfície e serem isolantes no volume, no interior.
E seguindo a física, né, desses materiais, que são esses isolantes topológicos, foi construída essa chamada fotônica topológica. Esse Floquet que está aqui é o nome Floquet porque tem as chamadas ondas de Floquet, que estão ligadas aos chamados harmônicos espaciais. O que são esses harmônicos espaciais? É quando nós temos campos, né, em redes que são periódicas. Então, quando nós temos campos em redes periódicas, nós podemos expandir esses campos em modos harmônicos, que são chamados modos harmônicos espaciais. E aí, então, tem todo um estudo. Esse Floquet foi um grande matemático francês, quer dizer, ele é estudado muito na matemática, na teoria de equações diferenciais, é estudado também na física matemática, é estudado na engenharia. Então, tem toda uma engenharia das chamadas ondas de Floquet. Mas, assim, na verdade, nesse trabalho aqui dos dessa fotônica topológica, as ondas de Floquet são usadas no sentido de harmônicos espaciais, porque esses materiais aqui eles têm uma certa periodicidade espacial. Então, são materiais que são redes organizadas para serem espacialmente periódicas. Está publicado nesse Nature aqui de 2013. Mas o campo vem avançando violentamente. Esse resultado aqui de 2021 é um dos resultados considerados mais importantes hoje na fotônica, que é esse arranjo que foi construído de 30 lasers dessa categoria. 30 Vertical Cavity Surface Emitting Lasers juntos. Eles são individuais, eles são colocados em conjunto de tal maneira a formarem uma única fonte de luz coerente, formarem um super laser. Então, eles formam um super laser com uma intensidade e uma luz extremamente coerente. Então, é um trabalho muito interessante, é considerado um dos trabalhos importantes, né, mais importantes da fotônica, agora nesse ano de 2021. Esses também arranjos de lasers já foram estudados em 2019, nesse trabalho aqui, arranjos de lasers supersimétricos para estudar a mecânica quântica supersimétrica. Então, nesses sistemas de lasers, especialmente arranjados aqui, mostra-se que esse sistema se comporta como... Esse sistema apresenta estados que são compatíveis com a existência de uma mecânica quântica supersimétrica. Então, é interessante mostrar uma medida, né, experimental, uma medida de verificação, quer dizer, uma medida tecnológica, né, que confirma resultados da mecânica quântica supersimétrica. Esse Science aqui de 2019, né, do Rokh-Babadi, que é esse, e vários outros autores, que são esses arranjos de lasers supersimétricos. Um pouco nessa direção, de combinar diferentes lasers e formar um super laser, e aí esse super laser tem estados bem definidos que se organizam segundo o espectro previsto pela mecânica quântica supersimétrica. Outro resultado importante de 2021, então o ano de 2021 tem sido muito importante para a fotônica, que é essa grande nova tecnologia, né? Que é a fusão induzida por laser. Então, isso é uma questão muito importante, essa fusão limpa, né? Então, esse trabalho aqui ele não está publicado em artigo, mas ele está nesse site aqui, nesse grande site aqui, então, que é dado, né? São dados explicados esses resultados aqui de como já se obteve. Eles dão as faixas de energia, eu não estou reportando aqui os detalhes, mas eles dão aqui justamente o quanto essa fusão induzida por lasers já começa a se aproximar da possibilidade de uma aplicação tecnológica. Por enquanto, ela é um estudo experimental, vamos dizer, exploratório, mas os resultados estão caminhando para já darem uma mostra de uma vantagem de se criar uma tecnologia fotônica, né, de fusão induzida por laser. Então, esse ano é um ano muito importante para a fotônica. Aqui os cristais fotônicos. O que são cristais fotônicos? Não é que seja cristais de luz, mas são cristais organizados para coordenarem a propagação da luz. É uma espécie de um análogo dos semicondutores. Da mesma forma que os semicondutores são estruturados para organizar a eletrônica, esses cristais fotônicos são novos materiais estruturados para organizar e controlar a propagação da luz. Por isso que eles são chamados de cristais fotônicos. Quer dizer, são cristais de materiais, mas
fotônicos, porque eles criam verdadeiros corredores para a luz. Isso é muito importante, por exemplo, para a melhoria das fibras ópticas. Agora, na verdade, olha só, nós estamos falando de 100 anos. O trabalho inicial de cristais fotônicos foi feito pelo Lord Rayleigh em 1887, contemporâneo do Hertz, estudando as ondas eletromagnéticas de Maxwell. Esse trabalho aqui, esse Philosophical Magazine de 1887, é a referência original desse trabalho do Rayleigh, que é, vamos dizer assim, o trabalho seminal, o trabalho realmente do qual germinaram as ideias dos cristais fotônicos, que foram redescobertos por Jablonovich em 1987. Então, 100 anos depois, esse belíssimo trabalho aqui do Jablonovich, a emissão espontânea inibida em física de estado sólido e eletrônica. É um trabalho, então, que reavalia, vamos colocar melhor a palavra, reavalia e revisita, né, o trabalho original de Rayleigh de 100 anos antes sobre aquilo que são hoje os cristais fotônicos. Então, é muito importante, é uma tecnologia muito importante que vem se desenvolvendo fortemente. Os resultados aqui importantes são esses aqui, nós temos esse resultado aqui de 98 e esse resultado aqui de 2021, de setembro, que é a emissão de luz por elétrons livres nesses chamados cristais temporais fotônicos, time crystals. O que são esses cristais temporais agora? São cristais também, da mesma forma que os cristais, eles têm uma arrumação espacial periódica, os cristais temporais são cristais que têm, são materiais que têm as propriedades dele eletromagnéticas, né, periódicas no tempo. Então, é um metamaterial. Ele não é um material comum, ele é um metamaterial no sentido de que, por exemplo, a permissividade elétrica do material, ela pode ser uma função periódica do tempo. Então, são materiais que têm periodicidade no tempo e no espaço. Esses são os chamados cristais fotônicos, e esse resultado aqui também é um resultado importante, né, nessa linha nova que tem dos chamados cristais temporais fotônicos. Lembrando que cristais temporais, não os fotônicos, mas cristais temporais, foram descobertos, né, foram introduzidos na física pelo Frank Wilczek, o nosso famoso Frank Wilczek, prêmio Nobel de Física de 2004, juntamente com Gross e com Pulitzer, né, pela liberdade assintótica na QCD, mas o Frank Wilczek é uma pessoa que tem uma mente que eu acho que trabalha em 360 graus, né? E esse trabalho lindíssimo do Frank Wilczek, Quantum Time Crystals, publicado no Physical Review Letters de 2012. Então, em 2012, Wilczek lança os cristais temporais. E agora nós já temos os chamados cristais temporais fotônicos. Então, vamos vendo o que a luz não vem fazendo nessa caminhada de 1000 anos. Agora, outro resultado importante, que é a luz líquida, né? Esse superfluido aqui, que é um condensado de polaritons. Polariton, só para quem, assim, os mais jovens que não estudaram ainda a física da matéria condensada, o polariton é uma espécie de um estado ligado, né? Quer dizer, é o que a gente chama em física de matéria condensada, a gente não, porque eu não sou da área, não quero, assim, ter lugar de fala numa área que é a minha, mas a gente estuda isso quando é estudante, né, em curso de matéria condensada, em curso de Many Body Theory, a gente estuda o que são os polaritons. Os polaritons são o que eles chamam em matéria condensada de quase-partículas. Então, por exemplo, mas é uma quase-partícula formada pela agregação de uma onda eletromagnética, de fótons. Então, são fótons ligados, por exemplo, a outras excitações da matéria condensada. Fótons ligados com fônons, por exemplo, que são quanta de vibração mecânica. Então, fótons com fônons formam polaritons fonônicos, que são bósons. Fótons com excitons, fótons com magnons. Então, o fóton ele está fortemente correlacionado com alguma excitação da física da matéria condensada. Uma excitação que possa ter momento de dipolo elétrico ou momento de dipolo magnético. Então, é uma excitação. Fóton com alguma estrutura, com alguma quase partícula da matéria condensada que forma essa nova partícula bosônica chamada polariton. E os polaritons, então, podem se condensar, né, dentro da ideia dos condensados de Bose e Einstein. Então, e agora, esses condensados de Bose e Einstein, eles formam superfluidos, ou seja, fluidos quânticos, né? Quer dizer, o fluido quântico, né,
ele existe em várias modalidades, supercondutividade, na superfluidez, são fluidos quânticos, são aqueles fluidos em que o comprimento de onda de Compton das partículas, ele excede a distância interpartícula. Então, o material, em vez de ser considerado como um conjunto de partículas, ele funciona mais como um líquido. Então, a superfluidez é um exemplo de líquido quântico. E esses condensados de polaritons, né, eles formam fluidos quânticos, mas eles contêm a onda eletromagnética. O fóton está aí. O fóton, quer dizer, o polariton é um agregado de fóton, por exemplo, com fônon, ou de fóton com magnon, ou de fóton com exciton, ou com outras excitações. Então, na verdade, a gente forma um fluido de fótons. Então, por isso que se chama luz líquida. Mas não é que seja o fóton sozinho líquido. É o fóton que formou uma quase partícula com alguma excitação bosônica da matéria condensada, essa excitação aí forma uma excitação bosônica desse tipo, polariton, que se condensa e aí isso aí forma um superfluido. Então é isso que é a luz líquida. Então nós temos esse trabalho aqui de 2020, né, do Struve e do Berloff, que é Managing the Flow of Liquid Light, então, luz líquida. Mas a luz líquida no sentido de que a luz está condensada no polariton. Então, esse trabalho aqui de 2017 está nesse Nature Physics e está com esse DOI aqui, que é como a gente pode pegar o original do artigo. E tem esse Physical Review B de 2020, bem recente. Bom, então, mais uma importante, a gente tem então, a gente está falando aqui de fotônica topológica, né? Estamos aqui falando de fotônica topológica, estamos falando aqui de fusão induzida por laser, pela luz, cristais fotônicos, cristais temporais fotônicos, luz líquida nesse sentido, né? De fótons líquidos através de condensados que se formam com esses polaritons, e metamateriais, quer dizer, a luz agora enfrentando meios com índice de refração negativo, né? Coisa que normalmente a gente não vê. A gente está acostumado, quer dizer, os índices de refração são, por definição, positivos, mas isso não é verdade. A gente pode ter materiais com índice de refração negativo. Isso foi uma ideia introduzida pelo Victor Veselago, que é um russo, foi publicada aqui em 1968. Mas, hoje, nós já temos vários exemplos de materiais que se comportam com índice de refração negativo. E aí tem toda uma discussão, são metamateriais. Então, são esses materiais formados, né, pela junção, por uma engenharia de vários materiais que, no final do dia, te fornecem um material que tem índice de refração negativo. E aí tem várias características. Você pode ter material com índice de refração negativo, como esse trabalho aqui do Veselago. Ele tem o epsilon negativo, quer dizer, a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética, ambas negativas. Isso é o que Veselago chama no artigo dele de luz esquerda. Até porque ele é russo, né? E esse período aqui ainda estava, vamos dizer assim, na época da Guerra Fria. Então, eles chamam que é a luz esquerda. O que é a luz esquerda? Quando nós temos na luz, nós temos o campo elétrico, o campo magnético, o vetor de onda ou o vetor de Poynting, orientados pela regra da mão direita. Então, B da K, KB da B e K. B da K, BK da E KE da B. Então, a gente faz regra da mão direita e tem aquele triedro B e K. Aqui, nós estamos falando agora, quando o índice de refração, quando o epsilon e o μ são negativos, a gente tem uma luz que a gente não vai mais poder orientar. BK não forma mais um triedro orientado pela regra da mão direita, vai ser orientado pela regra da mão esquerda. É como se o vetor de Poynting aponta numa direção e a velocidade de grupo da onda aponta na direção oposta. São materiais muito interessantes, são materiais com índice de refração negativos. Esse trabalho aqui mais recente, de 2006, esse trabalho é o trabalho original do Veselago. Esse trabalho aqui do Padilha e do grupo que colabora com ele, materiais com índice de refração negativo, publicado no Materials Today, é um artigo interessantíssimo, vale a pena ser lido e é ótimo levar para a sala de aula para o curso de eletromagnetismo. E aqui outros livros interessantes que eu estou citando sobre esses metamateriais, a relação da luz com esses metamateriais. Então, esses metamateriais, tem muita coisa saindo sobre eles agora, que é justamente esses próprios cristais temporais aqui, são exemplos de metamateriais. São cristais, quer dizer, são materiais em que as propriedades eletromagnéticas do meio
permissividade elétrica, permeabilidade magnética, são funções do tempo. Então, o material se reorganiza ao longo do tempo, e aí isso vai dando propriedade muito interessante para a propagação da luz. Então, são referências interessantes. Outro trabalho que eu citaria, que eu acho que é bastante legível e que dá uma boa ideia, o trabalho do Veselago não é tão claro assim, mas eu acho que esse trabalho aqui do Padilha e dos colaboradores, ele dá uma descrição muito boa da fenomenologia do que são materiais com índice de refração negativo. E aqui, realmente, as moléculas fotônicas também. Então, esse Nature Photonics aqui publicou o exemplo de... É como se formasse agora estados, né? Moléculas de fótons, quer dizer, fótons que se agrupam para formar estruturas mais complexas. É um trabalho interessante, publicado aqui nesse Nature Photonics. Então, uma nova forma também de fotônica, que é a fotônica em, vamos dizer assim, característica em inversão molecular. Então, nós estamos vendo que tudo isso aqui, para finalizar, mostra para nós, né, que ao longo desses últimos 1000 anos, desde o livro da ótica do Al-Haytham, que é o que nós estamos celebrando aqui nessa série de 9 palestras, né, isso mostra, né, vai muito na direção do que diz o grande, simpaticíssimo filósofo e historiador italiano Nuccio Orne, quando ele fez aquele livro que ele chama Utilidade do Inútil. Né? Quem diria que aqueles estudos pioneiros ao longo, né, da Idade Média, do Renascimento, da Revolução Científica, século XVI, XVII, XVIII, os trabalhos de Maxwell fossem gerar toda essa tecnologia com a luz. Então, eram estudos que pareciam inúteis e que hoje eles não só são úteis ao conhecimento, mas eles são úteis tecnologicamente. Então, sobretudo nessas 2 últimas décadas, nesse século XXI, né, dos anos 2000 para cá, a optoeletrônica e a fotônica, elas vêm sendo responsáveis pelo que a gente pode chamar de revolução da informação. Então, a revolução da informação, ela está nesses novos campos, sobretudo na fotônica. E eu termino com essas reticências e pensar que em 1865, os detratores do trabalho de Maxwell, que diriam que os trabalhos de Maxwell não passavam de uma mera curiosidade matemática, que eram muito interessantes, mas que não tinham nenhuma conexão com o mundo prático, que eram estudos matemáticos feitos por um físico matemático, que era James Clerk Maxwell, e pensar que lá em 1865, esses, de uma certa forma, negacionistas, não esperariam que praticamente 156 anos depois, que é 1865 até 2021, 156 anos depois, nós teríamos, né, a fotônica e a optoeletrônica revolucionando a informação. Então, acho que a gente pode terminar por aqui esse nosso ciclo essa caminhada, né? Que, aliás, eu até brinco com o Santiago, né? Ele é meu parceiro de caminhadas noturnas, porque a gente sempre grava essas lives, né? O sábado à noite ou domingo à noite. Hoje, por acaso, é uma segunda-feira, à noite já são 11h35, a gente sempre termina beirando a meia-noite. Então, eu chamo o Santiago do meu parceiro de caminhadas noturnas. Nós fizemos essas 9 caminhadas, né? Tentando mostrar como a luz foi ganhando corpo ao longo desses 1000 anos, né? Depois, né, do livro da ótica do Al-Haytham, e mostrando vários momentos, inclusive o momento em que o estudo da luz se beneficiou muito dos artistas, dos pintores italianos da Renascença. Então, ali foram fundamentais aqueles artistas que estudaram o livro da ótica de Al-Haytham, trouxeram o livro da ótica para as artes e, com isso, eles estimularam muito a importância da ótica, que foi fundamental depois para os trabalhos do Copérnico, para os trabalhos do Galileu, do Tycho Brahe, do próprio do Hooke, do Huygens, do Newton. Então, houve todo um benefício muito grande da ótica, né? Todos esses grandes físicos que estudaram a ótica, sobretudo no século XVIII, século XVII, século XVIII, se beneficiaram muito dos estudos induzidos, né, estimulados deixados como legado pelos pintores da Renascença italiana, mostrando então o quanto a física já dialogou muito mais fortemente com a arte, né? Até por isso que talvez o professor Dirac seja tão adepto da necessidade de olhar a física do ponto de vista estético também. Mas então eu queria só chamar a atenção
para o processo da ciência. Não vamos nos esquecer que há 156 anos atrás havia quem dentro da própria ciência, nós não estamos falando de leigos, nós estamos falando de outros físicos que negavam o trabalho de Maxwell, dizendo que o que ele fazia não passava de mera curiosidade matemática. E hoje nós estamos aqui falando desses materiais revolucionários que estão revolucionando o mundo moderno e, sobretudo, o mundo da informação. Então, eu agradeço ao professor Global pela abertura desse espaço para nós fazermos esse tipo de diálogo, sobretudo com os estudantes, professores do ensino médio também, motivando, né, tentando trazer material que possa motivar e dar mais cultura, né, para os nossos estudantes à medida que eles vão aprendendo essa física mais básica, né, de uma forma menos árdua, menos árida, que é trazendo não só os resultados da história, mas também ilustrando as aulas com resultados muito atuais. Quer dizer, quando a gente fala da lei de Snell, é um exercício interessante. Vamos falar da lei de Snell agora. Quando a luz passa de um índice de refração normal, a luz passa do ar para o índice de refração, para um material que tem índice de refração negativo. Então, a lei de Snell, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, ela vai ganhar um sinal negativo. Isso vai dizer o que sobre o ângulo de refração? Então, é um exercício simples, né? É um exercício bom de matemática, trigonometria e de física atual, que são esses metamateriais com índice de refração negativo. Então, tem muita coisa que a gente pode trazer daqui para a sala de aula. Claro, o papel do professor é saber, numa linguagem mais popular, baixar a bola. Coloca a bola no campo, né, no chão, e vamos dizer, ó, eu traduzo esse trabalho nesses termos e transformo isso numa tarefa de aula com os meus estudantes do ensino médio ou com os meus estudantes do ensino de física básica na universidade. Então, tem muito material para a gente repensar, né, e buscar vida inteligente, além dos textos muito clássicos e muito rígidos, né, de teoria eletromagnética. É preciso repensar o estudo, sobretudo, de eletromagnetismo desses níveis mais fundamentais. Não deixar esse material que é didático ficar só para pós-graduação. A gente pode trazer, com o devido trabalho que o professor vai ter, trazer para a sala de aula. Motiva o estudante, isso pode dar origem a TCCs, trabalhos de conclusão de cursos muito interessantes, projetos de iniciação científica, de iniciação didática também, né? Projetos do PIBID também, e dissertações de mestrado, teses de doutorado, e trabalhos que a gente faz mesmo, porque a gente está sempre tentando ler os trabalhos de fronteira. Então, muito obrigado a todos, e a gente agora, se Deus quiser, em breve, volta com uma série nova, né, das grandes celebrações de 2022. A gente vai fazer no Professor Global, agora no final do ano, gravar um videozinho curto, falando das celebrações da física de 2022, 100 anos de quê? 50 anos de quê? 90 anos de quê? Por exemplo, né, 100 anos, 1922, 100 anos dos experimentos de Stern-Gerlach, que mostram a quantização do momento angular orbital. Claro, não vamos nos esquecer, 100 anos também, centenário de Darcy Ribeiro, centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, depois 90 anos da descoberta do pósitron, da antimatéria, 90 anos da descoberta do nêutron, 90 anos da introdução do spin isotópico por Heisenberg, um trabalho importantíssimo, né? Depois, 1972, 50 anos da regularização dimensional, Bolini, Jambiage, Toft Veltman, 50 anos do trabalho fundamental da QCD, 1972, Fritz Gellman, 50 anos, 1972, que mais que nós temos? Fritz Gellman, liberdade assintótica é 1973, então não é 72. 72, então, é regularização dimensional e o trabalho da QCD, né? Então, nós temos muitas coisas interessantes para celebrar no ano que vem. Isso pode dar origem a vários ciclos, né, de lives que a gente pode fazer para trazer material de motivação para os estudantes que estão em início de carreira. Então, muito obrigado de novo, Santiago, muito obrigado, professor Global, e muito obrigado a todos os parceiros que conseguiram aguentar essas caminhadas noturnas, né, de 9 palestras, tentando trazer, né, o que fez Ibn al-Haytham até os nossos dias.
Obrigado, boa noite e até um próximo encontro, se Deus quiser.